Meu convidado do perfil de hoje é Ricardo Cravo Albim. Bom, Ricardo, a gente falou do seu trabalho no Museu da Imagem e do Som, seu trabalho no Conselho Superior de Censura, e você, em algum momento da sua carreira, resolve criar um instituto, Cravo Albim, que é um instituto riquíssimo, com um acervo enorme, que preserva a história da cultura do nosso país. Em que momento você teve essa ideia e como o acervo chegou até você? Olha, o acervo chegou até mim desde o momento que eu comecei a me interessar pelo disco, pela música popular, comprando, ainda estudante no Colégio Pedro II, ao invés de gastar pequenos recursos de mesadas da minha mãe em tolices, enfim, eu comprava discos, né? Especialmente os de Angela Maria e os de Pixinguinha, que eu gostava muito, e também os de Jacó, logo depois. E esse tipo de coisa realmente me deu esse contexto de amor às coleções. E fui colecionando e tal. O Museu da Imagem do Som me deixou absolutamente estupefato pela grandeza dele. E eu vi no Museu da Imagem do Som pessoas que se queixavam de suas coleções, que as pessoas que herdavam, em geral, desperdiçavam, jogavam fora discos, então eram usados os velhos LPs por crianças, os pais irresponsáveis davam os discos, as crianças brincavam de disco voador com os discos, jogavam os discos, enfim. E aquilo tudo me deixou certo de que as coleções deveriam ser preservadas, a partir da minha própria. Né? Não, eu vou morrer amanhã e isso aqui não está preservado. Então, imaginei criar o Instituto Cultural Cravo Albim, não é o meu nome pessoal, mas é o nome familiar, para preservar a minha coleção, que era para ser, inclusive, adquirida na época pela Fundação Biblioteca Nacional. Eu cancelei aquilo para fazer toda a doação dos meus bens para uma fundação de fins não lucrativos, que é o Instituto Cultural Cravo Albim. Então, a partir daí, nasceu para preservar a memória, preservar coleções. Essa é o significado desse tipo de coleção. Essa coleção, inclusive, vem sendo ajudada por um grande empresário do norte fluminense, que é o empresário Renato Abreu, que preside um conglomerado econômico chamado Grupo MPE, e nós vamos ceder parte dessa coleção para inaugurar em Campos, ou antes, ao lado de Campos, uma pequena cidade chamada São Fidélis. Ali, o Renato Abreu, com a sua visão de empresário, está construindo um museu da cana-de-açúcar e o Museu da Música Brasileira, o Museu da Era do Rádio, o museu, enfim, dessa sedução que é a alma do país. E aí nós estamos agora sendo auxiliados pelo Renato Abreu, presidente do grupo MPE. Eu espero que tudo isso dê certo e é mais uma participação e contribuição do nosso Instituto Cultural Cravo Albim para difusão da cultura. É tudo que interessou a mim a vida inteira. É a difusão. Eu sempre fui considerado um animador cultural. É a minha tendência natural, desde a criação do Museu da Imagem e Som e desde a minha atuação em várias instituições acadêmicas, literárias e de outros níveis a partir daí, né? Bom, Ricardo, agora você também é presidente do PEN Clube do Brasil, que é um organismo internacional que luta contra a censura, promove a literatura. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É verdade. O PEN Clube do Brasil é o PEN Clube Internacional, filial do Brasil. Há 200 espalhados pelo mundo. A sede é em Londres, na Inglaterra, e foi fundado por grandes intelectuais ao começo do século, logo depois da Primeira Guerra Mundial. E o PEN Clube Brasil foi fundado no Rio de Janeiro, por um grande benemérito que doou, inclusive, seus apartamentos para funcionamento e sede do PEN Clube, e é uma organização que é a única organização de repercussão e de trânsito internacional, porque tem 200 filiais no mundo inteiro. Né? Então, eu tenho a honra de presidir, fui eleito por unanimidade recentemente,
ao começo da pandemia. Eu fui eleito, logo depois veio a pandemia, e nós estamos fazendo toda uma animação possível do PEN Clube pelas redes sociais. Por exemplo, só para dar uma ideia, eu imaginei um concurso de monólogos curtos avaliando a tragédia da pandemia em todos os níveis. E recebemos 50 monólogos sobre a epidemia, e isso foi espalhado pelo mundo inteiro. A repercussão foi muito grande, e as pessoas viram que só o Brasil aqui resolveu fazer esse tipo de animação para essa desanimação e consternação geral que a pandemia nos provoca. Então, as pessoas ficam mobilizadas para fazer alguns registros, né? E também presidi a Academia Carioca de Letras durante muitos anos. Fui reeleito e hoje sou presidente de honra. Igualmente, ultimamente, fui indicado para uma instituição. Eu sou católico, minha mãe era muito católica e tal, e há uma instituição acadêmica da Igreja Católica chamada, que é muito, muito valorizada, com palestras, com cursos, com teses, não é? E que foi presidida por vários intelectuais de grande qualidade. Um deles, que foi amigo pessoal meu, foi o grande mestre Alceu de Amoroso Lima, foi um grande brasileiro. É pena que a gente não recorde nem faça justiça aos grandes brasileiros que existem e são esquecidos em geral. Então, eu norteio a minha presidência do Centro Cultural Dom Vital, que esse é o nome do Centro Cultural, basicamente, entre tantos intelectuais importantes, como Tarcísio Padilha e como vários outros, em Alceu de Amoroso Lima, que foi um grande mestre meu e um grande brasileiro. Portanto, essa instituição também, como todas as demais, eu sou o rei de presidir coisas não remuneradas. As pessoas, meus amigos, não é possível. Como é que você trabalha tanto e não ganha nada? Eu falei, não, aqui e acolá a gente exibe e promove, enfim, eventos e tal, e dá para ir vivendo, mas não de cargos. Eu nunca vivi. O Museu da Imagem do Som, eu jamais recebi como diretor executivo um tostão. Você sabia disso? Essa ação toda e tal. Tudo é no caso, de fato, sem qualquer demagogia, amor. Eu tenho amor por isso, eu me dedico a esse tipo de preservação e de avaliação de coisas que têm valor ético, estético, moral. Agora, Ricardo, voltando um pouquinho para a história do Instituto, você fala dessa importância da preservação, né, da nossa cultura. Nós temos ali em Botafogo o saudoso Canecão, que foi palco de inúmeros shows importantes e que hoje está fechado. E você conseguiu que esse acervo com fotos, imagens dos shows, fosse também para o Instituto. É verdade. E consegui por isso, porque eu fui o intelectual, talvez o único na época, que lutou junto, naturalmente, à família Prioli. Mário Prioli foi quem criou o Canecão, e que foi desativado. Eu disse isso milhões de vezes na época, escrevi vários artigos, desativado para nada. Absolutamente. É próprio, muitas vezes, de um Brasil perdulário, você perder coisas para nada. Eu disse, em 5 anos o Canecão está virando poeira, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a minha universidade, que era a Universidade do Brasil, 100 anos agora, fez esse tipo de inconveniência. Ocupou o Canecão, porque o Canecão pagava pouco à universidade, era só negociar para que isso pudesse ser resolvido, mas desativou uma casa montada, toda perfeita, com som, com cozinha, com equipe, com tudo pronto, para nada. E era a véspera das Olimpíadas e do Campeonato Mundial de Futebol. Era perfeito o palco do Canecão para exibir coisas que a gente deveria exibir. Enfim, essa é a triste história do Canecão. Vamos ver se agora a nova reitora da UFRJ, da Universidade do Brasil, a minha Universidade do Brasil, pode recuperar esse espaço valioso. E que não, pelo amor de Deus, me plante ali
uma série de uma família de arranha-céus de edifícios, o que é normal em geral. Quando se desativa alguma coisa, a especulação está de olho atrás. Eu espero que isso não ocorra com o espaço que foi ocupado pela melhor casa de show do Brasil, que é o Canecão, e de que eu herdei, por essa luta de preservação do Canecão, eu herdei esse acervo muito importante que foi doado pela família Prioli ao Instituto Cultural Cravo Albim. Está aqui todo o acervo. Agora, Ricardo, a gente não pode deixar de falar do dicionário Cravo Albim da música popular brasileira, né? São milhares de verbetes ali, quem quiser acessar tem a história, pelo que eu olhei ali, tem a história de todas as pessoas que a gente pode imaginar da música, né? De fato, ainda bem que você lembrou já ao final do programa, eu considero que era a maior obra da minha vida. Eu fiz muitos livros, mais de 20, e trabalhei em tudo quanto é lugar, nessas academias, e no PEN Clube, e no Instituto Tom Vital, enfim, é uma ação cultural muito forte. E eu ainda resisto, apesar da idade já avançada, eu já sou velhinho, mas eu resisto em relação a trabalhar com afinco. De fato, eu trabalho muito. Não tenho tempo para coisa nenhuma, a não ser para trabalhar aquilo que gosto. E gosto do dicionário, porque é um trabalho apostolar, é um trabalho de dia e noite, acolher dados de todo o universo que aparece e desaparece também dentro dessa esteira maravilhosa que é a música popular brasileira. Como é que Nós você temos ali, escolhe, Ricardo, essas pessoas? as pessoas são escolhidas por um grupo de pesquisadores que está comigo já há muitos anos. Nós nos reunimos a cada mês para avaliar essa dinâmica da música popular. Surgem novidades a cada mês, novidades às vezes faiscantes, não é? E surgem também desaparecimentos. As pessoas morrem, as pessoas gravam, as pessoas aparecem, as pessoas fazem história. Tudo isso a gente registra no hoje maior banco de dados em música popular do mundo, segundo a Unesco, que é o dicionário Cravo Albim. A minha intenção inicial e final é fazer com que o novo Museu da Imagem e do Som possa exibir toda a música popular brasileira a partir dos segmentos que nós temos. Segmentos todos nós temos. Nós temos o segmento da música religiosa, a música evangélica, católica, temos o segmento da música regional fortíssimo. É o único lugar onde você encontra um respeito à música regional. Antes da música regional ser o sucesso, inclusive, de consumo que é hoje. Nós, antes, já fazíamos esse tipo de coisa. E as estrelas da chamada MPB clássica, né? Que eu coloco como Tom Jobim, o pai, e toda a bossa nova, e os velhos também, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, todos os autores que povoaram o Brasil ao longo desses 500 anos de sedução de música popular. Agora, Ricardo, uma das suas paixões também é o carnaval, né? Como um bom carioca que você acabou se tornando, e você já foi enredo de escola de samba, você participou do carro com a Bethânia, do desfile vencedor da Mangueira, que foi um desfile belíssimo, e essa amizade também com a Bethânia, como é que surge essa paixão pelo carnaval? Você foi jurado também? É fato. Eu me apaixonei pelo carnaval praticamente desde sempre, porque quando, em 1965, eu assumi o Museu da Imagem e do Som, eu logo vi que essa paixão era irrefreável e definitiva pela cultura popular, pela essência. E a escola de samba, sobretudo naquela época, 64, 65, 66, era povoada por grandes sambas de enredo. Hoje, não tanto. Mas isso é uma longa discussão que a gente pode manter em outro programa. Os sambas de enredo, marchinhas. Mas na época, não. Eram os sambas de enredo de Martinho da Vila, de Silas de Oliveira, dos grandes compositores que faziam um samba mais cadenciado. Isso me conquistou. Eu gravei carnavais no Museu da Imagem e do Som. Tinha uma cabine do Museu da Imagem e do Som na avenida para gravar tudo. Antes, logo depois,
veio a TV Manchete, veio a TV Globo e transmitia e gravava diretamente. Mas antes não havia isso. Então, eu me cuidei de fazer essa preservação de memória da escola de samba a partir de 66, 67, 68, mas aí as televisões já entraram transmitindo o desfile para o mundo inteiro. Eu também tive intimidade com o sambódromo, porque na época eu assessorava diretamente o nosso vice-governador e secretário de Cultura, que era Darcy Ribeiro, a grande figura, meu querido amigo, não é? E o Darcy Ribeiro com Oscar Niemeyer, outra grande figura também, meu amigo, fizeram o sambódromo, inspirado pelo Darcy Ribeiro. Eu acompanhei e dei muitas ideias ali, ao lado do Leonel Cais, que era o secretário de Cultura, e Darcy Ribeiro, que era o super, digamos, governador cultural do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a história da minha paixão e devoção pela cultura popular, pela cultura que emerge das fraldas mais simples do povo, especialmente carioca. Essa história me comove e me qualifica. Agora, Ricardo, o nosso programa infelizmente está chegando ao fim e eu queria saber se faltou fazer alguma coisa nesse longo tempo que você trabalha para a cultura do Brasil. Ficou alguma vontade que você não conseguiu efetivar? Não, a cultura sempre é estimulante, né? O nosso governo atual tem que dedicar-se mais a isso, a verificar os mecanismos que estimulam a alma do país a partir da cultura, e especialmente cultura do povo, né? Não que eu, enfim, queira fazer qualquer prioridade à cultura do povo e não abrir a cultura clássica, pelo contrário. Eu presidi academias e presido hoje o PEN Clube, o que mostra toda essa minha modéstia parte, apetência para a cultura lato sensu, em geral. Mas eu acho que, não sei, eu acho que a cultura é tão estimulante, desafiadora, que eu chamado aqui, chamado acolá, eu sigo igual a um carneirinho atrás. Eu vou, eu participo, eu me comovo. Bom, Ricardo, eu queria agradecer a sua participação aqui. A gente podia ficar horas e horas conversando, mas infelizmente o programa chegou ao fim. Enorme prazer. Eu assisto a TV Alerj, já fiz vários programas para a emissora, e especialmente agora com você. Você é uma simpatia, tem um nome lindo, indígena, e lhe agradeço muito. Bom, agradeço a sua participação. Foi um prazer também conhecer um pouco mais da história. O programa Perfil vai ficando por aqui. Você pode rever nosso programa de hoje pelo YouTube da TV Alerj. Até a próxima!